Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Ernesto Coser Neto, gerente comercial da Trutest. Eu sou médico veterinário e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre cerca elétrica. Cerca elétrica é uma tecnologia altamente usada mundo afora e no Brasil ainda é alvo de polêmica e muitas dúvidas. Então é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. E, como eu disse, a Trutest é uma empresa da Nova Zelândia. Nós somos líderes mundiais no segmento de balanças eletrônicas de animais, cercas elétricas e medidores de leite. A gente está presente em mais de 100 países do mundo. E a Speedrite, que é uma marca nossa, foi fundada em 1938, ou seja, uma tecnologia muito antiga a cerca elétrica usada na Nova Zelândia. E vocês devem saber, a Nova Zelândia é hoje o país que mais vende leite no mundo. Ela não é a maior produtora de leite do mundo, mas é a maior vendedora de leite do mundo, porque ela produz o leite mais barato, porque o leite dela lá é todo feito a pasto. E o cenário que eles vivem lá é o nosso amanhã. Muito em breve a gente vai estar vivenciando esse tipo de coisa, e já começou a vivenciar. Um exemplo disso é o custo da mão de obra, o custo da madeira, é o custo da terra, o aumento de pressão por aumento de produtividade que a gente vem sofrendo, vamos ter que produzir cada vez mais em menos área, mão de obra cada vez mais escassa, e, por exemplo, lá na Nova Zelândia, o peão é o cachorro, sabe? Custa para lá de $5.000 o salário de um peão, então ninguém tem peão. Eles são os maiores produtores também de ovinos no mundo. Tem mais de 70 milhões de ovinos. Mas antes deles serem produtores de leite, de gado ou carneiro, eles são produtores de pasto. Esta é o principal diferencial deles lá. Eles são muito bons em aproveitarem a pouca terra que têm e são muito eficientes nisso. E foi a cerca elétrica que possibilitou eles serem tão eficientes, foi a ferramenta que viabilizou isso tudo para eles. Então a Trutest, que é uma empresa de lá, tem das cinco das principais marcas de cerca elétrica no mundo, 4 são nossas. Speedrite, Stafix, Spell e Patriot. Reis é uma linha de alicates, ferramentas usadas em construção de cerca. E com o nome Trutest, a gente ainda tem os medidores de leite, as balanças e os leitores de identificação eletrônica. Como eu disse, a cerca elétrica foi inventada em 1938 na Nova Zelândia e é uma tecnologia já dominada por eles. E essa venda e essa presença nossa em mais de 100 países do mundo nos faz investir $9 milhões em pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem tecnologias moderníssimas. Um número assustador até é quando a gente olha o mercado do segmento cerca elétrica na Nova Zelândia. Eles faturam lá $3 por animal ano. No Brasil, gente, não se fatura 10 centavos por animal ano em material de cerca elétrica. Se se gasta tanto assim, se se consome tanto assim em material de cerca elétrica, é porque realmente ela é sinônimo de solução. E no Brasil, infelizmente, hoje ela é sinônimo de dor de cabeça. Mas nós vamos entender o porquê. Lá, 99% das fazendas utilizam cerca elétrica. O principal rebanho deles lá é o rebanho ovino. E é o bicho que a gente sabe que é o mais difícil de conter com cerca elétrica. E eles conseguem conter carneiros com cerca elétrica também lá. O faturamento do mercado próximo nós aqui, que é o Chile, por exemplo, é de $1 animal ano. Imagine, gente, nós faturando $1 animal ano para 200 milhões de bovinos que tem no Brasil hoje. O tamanho desse mercado. E eu tenho certeza que isso um dia vai chegar. Bem, como funciona a cerca elétrica? Acho que a principal analogia que a gente pode fazer, que fica fácil de entender, é comparar a cerca elétrica com um sistema de irrigação, um sistema hidráulico, onde você tem um motorzinho empurrando a água no sistema hidráulico, e no choque e na cerca elétrica, você tem um motorzinho empurrando o choque. Então, essa é a principal analogia. Pense em cerca elétrica como um sistema hidráulico, onde no sistema hidráulico você tem a tubulação conduzindo essa água,
e na cerca elétrica você tem o arame conduzindo essa água. Então fica fácil de entender quando você para ver dessa maneira. Então, o que um eletrificador, o que o motorzinho da cerca faz? Ele capta energia, seja da energia da tomada, 110, 220, ou capta energia de uma bateria, armazena isso e solta um tiro. Esse tiro vai com potências superiores a 7.000 volts. E o quanto que ele acumula a gente chama de energia acumulada, ou joule armazenado. E o tanto que ele libera é o joule liberado, energia liberada. Então, o que realmente nos interessa é quanto de energia, de joule, ele libera. Porque quanto que ele armazena é uma informação que, para mim, pouco importa. Para vocês terem uma ideia, das poucas empresas no Brasil que informam a quantidade de joule, a real potência do equipamento, eles só informam o joule armazenado. E eles perdem, entre a energia acumulada e a liberada, eles perdem mais de 50%. Ou seja, se ele fala que o equipamento dele tem 2 joules armazenados, ele, na verdade, não tem 1 joule liberado. Então, é uma bomba d'água com 1 HP, ou seja, e não 2 HP, que realmente ele libera. Então, a analogia joule e HP fica fácil de entender. Então tá, e ele libera esse pulso, esse tiro, com uma baixíssima amperagem, e a duração dele é muito curta. A tecnologia da TrueTest faz com que a gente tenha uma amperagem muito, muito, muito próxima a zero. É 0,0001 amperes. É muito baixa e é muito segura. Apesar de a gente ter voltagens altíssimas, para cima de 7.000 volts, 8, 9, 10.000 volts, a amperagem é muito baixa. E é a amperagem que é o risco, que causa risco, que pode matar animal e ser humano. E a nossa amperagem é muito baixa. E como o pulso é intermitente, pulsante, ele realmente não confere risco nenhum ao animal nem ao ser humano, desde que seja com amperagem muito baixa. A Organização Mundial de Saúde exige que o máximo de amperagem presente seja de 0,025 amperes. Veja que nós utilizamos 0,001 amperes, 25 vezes mais seguro do que a lei exige. Então tá, e quais são os 4 pilares básicos da cerca elétrica? Eu preciso ter um isolamento correto. Este arame, gente, tem que encostar somente em materiais que não roubem carga. Só pode encostar em realmente materiais isolados. E aí a gente vai pensar em plástico, vai pensar em borracha, que são materiais isolantes. Só que nem todo plástico, nem toda borracha é isolante. Por quê? Se ele não tem na fórmula dele um filtro ultravioleta que faz com que ele não resseque ao sol, com pouco tempo de sol, ele vai ressecar. E uma vez ressecado, ele perde a capacidade de isolamento e vai passar a te roubar pequenos pontos de fuga, pequenos pontos de perda de choque. Outro ponto muito importante é o aterramento eficiente. A gente exige, no mínimo, 3 ás de aterramento, com 2,5 metros de comprimento, a cada 3 metros de distância, aterrados no lugar mais úmido que você puder na sua propriedade. E o eletrificador adequado, gente. O que é um eletrificador adequado? Bem dimensionado, aonde que no final da cerca, a energia que esteja chegando no arame no final da sua cerca seja igual ou maior ao início. Quando você tem o choque igual ou maior no fim da sua cerca, você está com o equipamento bem dimensionado. E outro ponto muito importante é o fio condutor. Lembre que eu fiz comparação com água. Quanto mais grosso uma tubulação, mais fácil a água corre. E quanto mais fino, mais difícil a água corre. Eu teria que ter mais potência para colocar mais pressão para empurrar essa água. A mesma coisa é o choque. Então, quanto mais grosso o fio, mais fácil o choque correr. E quanto mais fino, mais difícil. Quanto mais emenda eu colocar na cerca, quanto mais redutores eu colocar na cerca, mais eu estou freando essa energia correr no arame. Então, realmente é muito semelhante à água. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de
montagem de cerca. Reparem que de um botão do aparelho, é o botão positivo, normalmente vermelho, eu levo para a cerca o choque. E do outro botão do aparelho, normalmente preto ou verde, eu desço o aterramento. Aqui eu estou dando exemplos de uma cerca com 2 fios positivos e uma outra cerca com um fio positivo e um fio negativo. Por que esse fio negativo? Pessoal, em lugares onde eu tenho solo seco e arenoso, ou somente seco, em região que tem seca, em determinadas épocas do ano, quando atinge o máximo de secura, este solo perde a umidade. E uma vez que ele perde a umidade, ele perde a condutividade. Ou seja, o animal vira um passarinho, como se fosse um passarinho. O passarinho, quando pousa no arame, pousa no fio da energia urbana, que apesar de ter 35 mil volts a mais, ele não toma choque. Ele não toma choque porque ele não está encostando no solo, ele não está aterrando. Dessa maneira, em muitas situações no Brasil, o animal, um bovino, um ovino, um caprino, mesmo encostando no fio do choque, quando o solo está muito seco, ele não descarrega esse choque. Então, o que eu faço? Eu ligo do aterramento do aparelho um fio correndo toda a cerca. E aí eu levo na cerca um fio positivo e um fio negativo. E o animal que encostar no fio positivo e no fio negativo vai descarregar esse choque, independente da condutividade do solo. Para melhorar mais isso ainda, eu posso fazer aterramentos auxiliares, que está o exemplo aqui. Já que eu estou com o fio terra passando na cerca, eu vou fazer, cada vez a cada 500 metros ou menos, um ponto de aterramento desse, ligando nesse fio negativo. Com isso, eu corro terra por toda a minha cerca. Aqui um outro exemplo, mais bem ilustrado, dessa mesma imagem, onde do botão vermelho da cerca, eu liguei e tenho o fio de cima positivo. Instalei um kit para-raio para defender a minha cerca, meu aparelho, de possíveis raios. E do aterramento, eu liguei um fio na cerca. Portanto, eu estou tendo um fio positivo e um fio negativo na cerca, e o animal que encostar nos 2 arames vai tomar o choque, independente da condição do solo. Aqui o exemplo que eu mais tenho recomendado o Brasil afora. É um exemplo com um fio positivo e 2 fios aterrados. Por que isso? Se eu tiver categorias de animais diferentes, animal adulto e bezerro, por exemplo, o animal vai encostar no fio de cima e no fio do meio. O fio de cima é negativo, o fio do meio é positivo. Vai tomar o choque. Se for um bezerro, o animal vai encostar no fio de baixo, negativo, e no fio do meio, positivo. E vai tomar o choque. Percebam que a gente passou o kit para-raio, depois que passou o kit para-raio, eu abri ele em 2 fios, levando esses 2 negativos, os da ponta, por toda a cerca. Aqui um exemplo de 2 fios positivos, em que eu faço um paralelo. Reparem na imagem embaixo, onde eu estou com 2 fios nascendo no isolador de canto, que são os fios positivos, o fio do choque. Eu ligo um paralelo entre ele e o de baixo. Dessa maneira, eu vou com os 2 fios positivos pela cerca. Sempre que eu ligo um paralelo, eu estou dobrando a resistência do arame. Porque se eu tinha 1 km de cerca e eu ligo em 2 fios, eu estou com 2 km de cerca. Só que existe uma maneira de eu transformar esse 2 em 1 novamente, fazendo um paralelo no final da cerca. Aqui, esse mesmo exemplo, onde eu passei o fio, passei o kit para-raio, que é o desviador de raio, e depois que eu passei o kit para-raio, eu abri em 2, criando esse paralelo. No final do setor, aqui um exemplo, chegando numa porteira, eu religo de novo os paralelos e passo por baixo da cerca um cabo encapado grosso, com uma dupla camada de proteção plástica, para que ele não se deteriore no solo. A gente sempre evita usar passagens de porteira, usar passagem de porteira aérea, porque, de certa forma, eu estou fazendo uma antena chamando o raio. Então, é sempre preferível passar por baixo essa porteira. E aí eu passei para o outro lado,
Religo novamente nos dois positivos e reparem que eu voltei um pedacinho de choque, usando um cabo encapado também, para o suporte da porteira, em que essa porteira está nascendo isolada no outro mourão. Dessa maneira, na hora que eu desligo ou abro o cochete ou porteira, eu posso soltá-la no chão, que ela não está dando choque, e também, ao abrir o cochete ou porteira, eu não estou desligando setores para frente, os setores que estão adiante, que é muito comum as pessoas fazerem essa porteira ininterrupta. Como está no desenho, você pode abrir a porteira, que você não desliga os setores adiante, e também pode soltar no chão, que você não vai estar dando choque no chão. Esta é a ideia. Tá. Qual é o número de fios ideal que eu uso numa cerca? Como eu disse anteriormente, a quantidade de fios, quem me dita, é a categoria animal que eu estou querendo conter. Se eu estou com uma categoria animal só, eu posso usar um fio. Se eu estou com duas categorias animais, eu posso usar dois fios. Se eu estou querendo conter carneiros, ovinos ou caprinos, eu vou usar um número maior de fios com espaço menor entre os fios. A altura dos fios também é a categoria animal que me determina qual é a altura correta dos fios. Se eu estou usando para conter Nelore, por exemplo, eu vou usar ele por volta de 1 metro de altura, o fio mais alto. Se eu estou usando com animais de leite, eu posso chegar a 80 centímetros. Se eu estou usando para categorias de animais diferentes, como bezerro, por exemplo, eu vou usar fios mais baixos, começando aí com 40 centímetros. Tá? Qual que é a distância correta entre lascas? Gente, a distância correta entre lascas, quem me determina é o meu relevo. Porque uma vez que eu tenho que manter o arame na altura correta, de acordo com a categoria animal que eu estou querendo conter, quanto mais plano o relevo, menor o uso de lascas, maior o intervalo entre lascas. A gente tem propriedades hoje em solos planos que nós estamos com mais de 50 metros de distância entre lascas. E em regiões onde o solo é mais acidentado, vai diminuir o intervalo entre lascas. Outro ponto importante é se eu vou usar o fio terra na cerca ou não. Quem me determina isso é o tipo de solo e o tipo de região. Se eu estou em solo arenoso, obrigatoriamente eu tenho que ter um ou mais fios ligados ao aterramento, negativos. Se eu estou em solo úmido, eu não preciso disso. Se eu estou em solo em regiões que tem uma seca aí com mais de 3 meses de duração, também é muito interessante eu usar. De maneira geral, eu tenho recomendado que de São Paulo, do norte do Paraná para cima, eu já tenho que ter o fio terra na cerca. Então tá, quem são e quais são os tipos de isoladores que nós temos? Nós temos o isolador W, que é esse do canto esquerdo da sua tela. Isolador de linha, W. Nós temos o isolador de linha para uso em haste, em vergalhão, que está no canto direito da sua tela, que você aperta ele no seu vergalhão. Temos o isolador temos o isolador anel com parafuso, que a gente cada vez tem usado menos, porque como ele é uma junção de uma peça plástica em um parafuso, tem acontecido, às vezes, dele soltar esse plástico desse parafuso, e acaba causando problema. E naquela história de que cerca elétrica é uma tecnologia onde você quer reduzir ao máximo o uso de mão de obra, o uso de manutenção, então se eu vou usar um tipo de isolador que eu sei que pode me dar problema, eu acabo usando menos ele. E o isolador de canto, ou isolador castanha, ou carambola, que é esse do centro da tela, que a gente sempre usa ele, normalmente, no início da cerca, para isolar o mourão ou a lasca. Aqui alguns exemplos de gambiarras. O exemplo de garrafa PET, onde a gente sabe que garrafa PET não foi feita para ficar no sol. E uma vez que ela toma sol,
ela vai ressecar. E uma vez que ressecou, não isola mais nada. Outro exemplo cômico é esse exemplo da tela de baixo, onde a pessoa usou uma sacolinha plástica como isolante. Não serve, vai ressecar também. E outro exemplo é a pessoa não usar, na verdade, isolante algum, achando que uma madeira não vai estar roubando carga desse choque. E vai estar. Aqui um exemplo muito usado no Brasil, que é a mangueirinha. A Trutest tem e vende a mangueirinha, porque é cultural no Brasil. Mas nós, preferencialmente, não indicamos a mangueirinha. Por quê? Dentro dessa mangueirinha vai acumular água, sujeira, inseto, que vai corroer o seu arame. E uma vez que esse arame corroeu, ele já tem dificuldade de conduzir o choque. Outro problema é que em algum momento esse arame vai cortar essa mangueirinha, seja em curva de nível ou em curva. Esse arame vai pressionar essa mangueirinha e vai acabar cortando ela e vai ficar encostando na madeira e vai novamente ser mais um ponto de fuga. Então, se você tem um monte de pontos de fuga desse, seja no arame que enferrujou, seja na mangueirinha que cortou, é como se você tivesse um monte de pequenos furos na sua tubulação, em que essa bomba d'água vai acabar não dando conta mais de jogar essa água, porque você está tendo muita perda no caminho. Outro problema importante que causa a mangueirinha é caso, por exemplo, a lasca se quebre. Se ela se quebrar, a maneira de corrigir isso é você desmanchando a cerca toda. Por isso que a melhor opção para a mangueirinha é o isolador de linha, que é essa imagem ao lado, que é o isolador W. Mas, no Brasil, ela não caiu muito no agrado das pessoas, porque caso a cerca fique sem choque, o animal, ao forçar essa cerca, vai quebrar esse isolador W. Mas, gente, não é para ficar sem choque a cerca. Uma vez que ela esteja bem dimensionada, bem protegida, você pôs um kit para-raio, você pôs um estabilizador de voltagem, não tem por que mais esse aparelho queimar. Você não vai ficar sem choque. Tá? Então, a melhor opção é realmente o isolador W. Eu aproveito aqui e já mostro uma imagem de como fazer uma porteira. Reparem nessa porteirinha vermelha, com seu suporte de porteira, tem uma chapinha metálica. Eu estou subindo com um cabo subterrâneo encapado, que está vindo por baixo da terra do outro morão. Subi, liguei a cerca para o outro lado e está dando sequência na cerca. Só que eu volto um pedacinho de cabo e ligo nessa chapinha de ferro, onde somente a chapinha está com choque. E o cochete não está com choque. Só está com choque quando ligado na chapinha. Ele saiu da chapinha, não está mais com choque. Aqui um outro exemplo de acessórios que nós temos, que são os afastadores e chaves interruptoras. Esses afastadores são muito usados, obviamente, como afastadores, aonde eu vou levar esse meu choque, aproveitando, pegando carona numa cerca convencional que eu tenha, eu levo meu choque para onde eu quero levar, como se fosse uma linha mestra. Então, no sistema hidráulico, voltando a fazer a analogia, eu uso uma linha mestra grossa para levar o choque, e lá na frente eu ramifico com fios mais finos para fazer o piqueteamento. Então eu posso aproveitar, pegar uma carona, usando uma cerca convencional que eu tenha, para levar essa minha linha mestra até onde eu quero fazer o piqueteamento. E eu posso setorizar essa minha cerca, desligando e ligando setores, usando essas chaves interruptoras. E aqui, os tipos de fio e fitas que existem no mercado. Tem fita grossa, reparem no número de fios que nós temos. Portanto, quanto maior o número de fios metálicos, mais condutividade vai ter. Óbvio, lembra que eu falei que quanto mais grosso o fio, mais choque passa, quanto mais fino, mais difícil passa? É claro que com fio eletroplástico ou fitas eletroplásticas, eu não posso e não vou conseguir ir muito longe com esse tipo de fio condutor. Eles são feitos, gente,
para a gente conseguir subdividir, fatiar piquetes. Então, essa é a proposta. Usando varetas plásticas ou vergalhões de construção, eu vou fatiar piquetes com arames normais, arames grossos de choque. Então, esta é a finalidade do fios ou fitas. Aqui eu estou dando um exemplo de que como emendas causam o mesmo impacto que redutores no sistema hidráulico. Só que vai ser necessário, e eu vou fazer emendas ou pontes. Só que é sempre bom lembrar que ao fazer essas emendas, não devo usar fios mais finos do que o arame que eu estou usando, porque senão ele vai funcionar como redutores. Na imagem aqui do voltímetro embaixo, está ilustrado um problema muito frequente, onde o produtor compra um aparelho bom, só que leva o choque do aparelho até a cerca com um fio fino, um fio caseiro. Dessa maneira, eu estou estrangulando já na saída, no nascimento, o meu choque. Então, é sempre interessante levar esse meu choque para a cerca, para o arame da cerca, com um fio mais grosso possível, para não causar esses redutores. Outro ponto importante é que sempre que eu dobro o arame, ele quebra a galvanização dele. Uma vez que ele quebrou a galvanização, ele não conduz mais bem o choque. Aqui bons exemplos de fios enferrujados nas conexões. Então, a gente deve evitar fazer esses nozinhos, porque esses nozinhos vão me roubar choque. E qual que é a opção para isso que eu tenho? Grampos conectores. Grampos conectores são usados para evitar que a gente faça o nozinho. E perceba, nessa imagem do canto direito, que eu estou vindo com fio encapado grosso, com dupla camada plástica. Eu coloco ele em paralelo ao fio da cerca, e dessa maneira o choque corre fluido pela cerca, evitando emendas, evitando redutores. Esse grampo conector é de aço galvanizado a fogo. Ele tem um parafuso, onde eu prendo, eu parafuso esse grampo nos dois fios e consigo essa fluidez. A imagem da esquerda também é do uso do grampo, mas aqui eu já aproveito e ensino sobre um problema frequente também, que é quando eu uso um fio de choque numa cerca convencional, e é muito comum esse fio de choque contaminar e passar choque para os fios vizinhos que são negativos. Então, uma maneira de eu evitar esse problema é interligar os fios negativos e aterrar esse arame. Então, eu fortaleço os negativos para que ele não se contamine pelo positivo. E dessa maneira, eu não vou estar induzindo os outros fios negativos da cerca. Somente o fio do choque vai ficar com choque. Percebam que a energia urbana não usa nozinho. Essa é uma foto de um sistema urbano. Eles usam grampos para fazer uma ponte de um ponto para o outro. Se eles estão querendo ligar um fio de choque com outro fio de choque, um fio de energia com outro fio de energia, eles usam grampos, não usam nozinhos, que é o que a gente recomenda, são nozinhos. Desculpa, o que a gente recomenda é grampo. Aqui um exemplo de erros e desperdícios. Na foto da esquerda, percebam que a pessoa comprou vergalhão, comprou arame, montou a cerca no vergalhão, reutilizando mangueirinhas, provavelmente de irrigação, que não são feitas para ficar expostas ao sol. Elas já ressecaram. E isso está causando um roubo na cerca de choque. Então, percebam também que ele está com 0,6 kV. Está com 600 volts somente na cerca. Nós vamos falar mais adiante, mas o animal respeita um choque que esteja acima de 4.000 volts, 3.500, 4.000 volts. E essa pessoa construiu essa cerca e está com 0,6, está com 600 volts somente na cerca. Gastou dinheiro, gastou tempo
e não tem choque na cerca, consequentemente, não tem eficiência na cerca. Não tem cerca. Aqui um exemplo também de indução, onde na mangueirinha plástica está com 3.800 volts. Gente, quem tem cerca elétrica tem que ter voltímetro. Você não pode ter um carro sem um marcador de combustível, um marcador de velocidade. Então, quem tem cerca elétrica tem que medir quantos volts está nessa cerca. Lembrem que eu preciso ter 4.000 volts na cerca. Se eu não tenho 4.000 volts na cerca, eu não tenho choque. E outro ponto importante, já relembrando, em muitas situações, eu às vezes vou ter choque, mas esse animal não está tomando choque. E a maneira com que eu faço com que esse animal tome choque é passando o fio terra na cerca. Tá? Então, lembrem disso. Em regiões secas, eu tenho que ter um fio de choque e um fio negativo ligado ao aterramento. E sempre, sempre usar voltímetros diariamente para medir a voltagem da cerca. Aqui fotos ilustrando como deve ser feito meu aterramento. Eu uso, como eu disse no começo, o mínimo de 3 barras de 2,5 metros instaladas e aterradas a cada 3 metros. Só que a regra me diz que para cada joule liberado, lembra lá do comecinho, que quanto mais joules, mais potência o aparelho tem, e quanto mais joules, maior a necessidade de aterramento. Então a gente usa uma barra de 2,5 metros para cada joule liberado. Então, se eu tenho equipamento de 12 joules, como é o caso dessa foto aqui, eu estou com 12 barras no solo. Na foto do meio, é um exemplo onde ele fez o aterramento de forma bem inteligente, próximo a uma torneira, onde ele possa aguar e umedecer esse solo sempre, um aterramento com 6 barras para o equipamento de 6 joules liberados. E aí na outra imagem, uma imagem com um aterramento com 3 barras de aterramento. Tá. E como é que eu meço meu aterramento? Uma maneira simples é você pegar, primeiro, desliga o choque da cerca, pega 3 barras de metal, encosta no chão essas 3 barras e encosta na cerca, no fio positivo. Vai no aparelho, liga ele novamente. Essas 3 barras vão estar aterrando esse choque, vão estar descarregando esse choque no chão. Você vai até a sua última barra de aterramento com um isolador, com um voltímetro digital. Voltando aqui, o voltímetro digital é esse voltímetro do meio, que tem esse jacarezinho. E tem também o pinozinho, a hastezinha que você vai enfiar no solo. Então você vai com o jacaré nessa última barra e enfia no solo aquela pequena hastezinha. O número que der ali, gente, não pode ser superior a 0,5 kV. Se você tem mais do que 0,5 kV, você precisa melhorar seu aterramento. Ou botar mais hastes, ou umedecer o seu local de aterramento. E a Trutest tem na linha Speedrite eletrificadores que te informam a voltagem no próprio eletrificador, sem a necessidade de fazer esse sistema com 3 barras de aterramento e o voltímetro. Ele te mostra ali no númerozinho de cima, que vocês estão vendo ali, 00 kV, que o aterramento dele está perfeito, não passou de 0,5. Então, a Trutest, já pensando, novamente voltando, na redução de manutenção, na facilidade e a praticidade, já tem equipamento que mostram a voltagem média da cerca e a qualidade do meu aterramento. Tá. Como eu disse no começo, é necessário proteger o meu eletrificador, proteger o meu sistema de cerca elétrica. Os 2 principais problemas que queimam e quebram o meu eletrificador são raios e a oscilação da energia rural. Para vocês terem uma ideia, nossas fontes, né, nossas tomadas, elas
suporta uma oscilação entre 100 e 240 volts. Só que, em determinadas regiões, essas oscilações são maiores que isso. Então, caso você for ligar seu eletrificador na tomada, a gente sempre recomenda o uso de um estabilizador de voltagem para altas voltagens, que nós temos em nossa linha. Então, uma vez que você ligou seu eletrificador num estabilizador de voltagem, a oscilação da energia rural não vai mais danificar o teu aparelho. Outra fonte de problema é o raio. Percebam aqui a instalação de um kit para-raio em uma cerca em que o fio de baixo é negativo. Esse fio de baixo, gente, está ligado no aterramento lá no pé do aparelho. Então, o choque que correr nessa cerca, o aparelho está instalado para o lado esquerdo da tela. Para o lado direito, onde está o centelhador, é o lado que vai dar sequência à minha cerca. Então, o meu aparelho está para o lado esquerdo da cerca. Um raio que bater nessa minha cerca não vai passar pelo isolador castanha, onde eu interrompi a cerca e religuei ela no centelhador. Não vai passar por essa mola, porque essa mola vai propor uma resistência alta e um caminho maior para ela chegar ao chão. O raio vai procurar sempre um caminho mais rápido para o chão e mais fácil. Então ele volta nesse centelhador. O centelhador estoura. Percebam que ele foi instalado de forma que ele fique meio longe da cerca, para justamente você, da lasca da madeira, né, na verdade, para que você possa olhar por trás do centelhador e saber se ele está estourado ou não. Mas voltando, caso o raio venha no centelhador, ele pula essa fagulha por dentro do centelhador e descarrega no parafuso de baixo, que está ligado no fio negativo, que está ligado no meu aterramento. Ou seja, ele desvia o raio que poderia pegar no aparelho, ele joga para o aterramento. Então, dessa maneira, teu eletrificador não vai queimar mais, nem por oscilação de energia rural, nem por raio. Então, assim, vamos interromper aqui e a gente vai voltar numa próxima aula para a gente saber dimensionar e construir melhor ainda uma cerca elétrica. Um abraço a todos.